boa tarde. Mais um Papo de Sábado no ar para vocês. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo de Sábado, meio-dia, né? Até ontem estava passando a propaganda política, né, Jadson? Hoje é o primeiro dia pós-propaganda política, já na véspera da eleição, e a gente tá junto aqui para trazer informação, serviço, utilidade pública, informar todos os detalhes aí de como você deve votar amanhã, tá certo? Então fica com a gente até 1 da tarde, a gente fica aqui no comando do Papo de Sábado. Boa tarde, ouvintes do Papo de Sábado, Adams, Laíre, vocês estão em casa ouvindo. Pois é, amanhã é dia da eleição, acho que todo mundo só fala nisso, todo mundo só pensa nisso, e onde a gente chega só dá a eleição, né? Então, tava ouvindo agora o programa de Jaedson, um recado que ele deu no finalzinho para que as pessoas votem consciente, né? Então amanhã é dia de vocês irem às urnas e fazerem as escolhas que vocês acreditam ser as melhores aqui para nossa cidade, para sua cidade, que eu sei que a 93 está em outras cidades. A nossa TV está em outros estados, mas é um dia da gente ir consciente às urnas, analisar as propostas, os caminhos e votar consciente. Mas as pessoas sempre votam conscientes, de acordo com a consciência dela, né? Ou com a conveniência delas, né? Porque também tem isso também. Cada um com a sua opinião, né? E a gente vai chegando aí ao fim de um processo eleitoral, onde fake news, pancadaria e tudo mais... mais uma vez foi muito forte no Brasil inteiro. Agora, mas segundo o presidente do TSE, o ministro Barroso, ele disse que houve a tendência é que houve uma diminuição, né? Eu discordo dele, mas tudo bem. Mas eu queria trazer aqui um destaque da eleição em outro país, eleição americana, que Joe Biden venceu Donald Trump. E que Donald Trump, ele não é um bom perdedor. Na verdade, eu não acho que ele seja nem um bom jogador. E aí ele tá parecendo aquele menino que é dono da bola, que não aceita derrota, perdeu, quer pegar a bola, quer ir embora. Ele não tá permitindo que a equipe de Joe Biden tenha acesso aos dados, às informações. E ele até agora não reconhece a derrota, não. E nos Estados Unidos é um negócio interessante. Não ganha quem tem mais voto, ganha quem tem mais colégio eleitoral. E como é que funciona isso? Vamos supor que tenhamos um país formado por Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Que o Rio Grande do Norte tenha... representa 10 votos do colégio eleitoral. Na verdade, lá o sistema funciona por delegados eleitorais. Cada estado tem uma quantidade, né, conforme o número de deputados, se não me falha a memória. Então lá, por exemplo, a maioria dos votos no estado vai para aquele candidato, né, que... Não é a maioria. Se você tiver não, estou dizendo no estado. No estado todo, tiver apenas um voto a mais que o outro candidato. Exatamente. Todos os votos de delegados vai para aquele candidato. Você, né? Tanto é que na eleição de 2016, Hillary Clinton teve mais votos populares do que Donald Trump, votos absolutos. Mas o Trump venceu nos estados onde tinha mais delegados eleitorais. Bom, o fato é que as pessoas, a gente vê algumas pessoas comemorando a vitória de Biden como se ele fosse uma maravilha para o Brasil. Não acho que vá ser. Não acho. Mas é aquela história que vai ser menos ruim, né? Cara, pro Brasil acho que vai ser igual, porque Trump não fez nada pelo Brasil e Biden não vai fazer nada pelo Brasil. Agora, o que Trump representa, né, o racismo, a homofobia, a questão ambiental, né? O negacionismo, isso tudo, eu fico feliz que ele não continue no poder por isso, né? Porque ele representa isso aí. Vocês falando aí um pouquinho desse sistema americano de eleições, né? Eu particularmente respeito, a gente deve respeitar, mas é um pouco estranho, né? O mais votado de repente talvez não ser eleito. Essa eleição não, o Biden ele ganhou, não foi? Foi, ele teve votos absolutos, 75 milhões, inclusive foi o candidato que mais votado em toda a história dos Estados Unidos. 75 milhões. O voto lá não é obrigatório, o voto lá a pessoa só vota se quiser. É facultativo. Então houve uma mobilização muito grande nessa eleição. Eu me remeto a isso porque na eleição passada Hillary teve mais votos do que o Trump, não foi? Mas não conquistou os colégios eleitorais, não o número dos colégios eleitorais. Do Brasil amanhã é uma eleição extremamente curiosa, no sentido de que a gente vai eleger os nossos prefeitos, prefeitas, quem quer que seja, mas também nós iremos eleger as nossas câmaras municipais, né? E tem uma questão que particularmente me incomoda um pouco, mas a gente deve respeitar, que é essa questão do voto do partido para eleger o vereador, né? E a gente vai ver amanhã alguns casos onde alguns vereadores que talvez... É o coeficiente eleitoral que chamam? Quociente, desculpa.
Então, é justamente isso. A gente vai ver amanhã pessoas que vão ter, de repente, uma baixa votação e vão tomar o espaço de alguém que, de repente, teve um espaço maior. Algo parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Acho que talvez, não sei se isso deve avançar. Também entendo que isso é meio que para fortalecer os partidos. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Tem partido de todas as cores, de todos. Se você pegar os estatutos partidários, as diretrizes são praticamente as mesmas. Bem parecidas. Infelizmente aqui no Brasil, muita gente abre o partido para fazer negócio. E essa não era para ser a função. Mas entendo que isso é meio que para fortalecer os partidos. Mas eu acho que pro processo democrático seria muito interessante que fosse realmente os mais votados. Amanhã aqui em Mossoró, nossa cidade vai eleger 23 novos vereadores. Então, entre o universo de 400, mais de 450, né, candidatos isso, que tem? É muito 480 aproximadamente. É. Mas enfim, fica aí o registro. Só para complementar esse assunto das eleições nos Estados Unidos, ontem terminou a apuração, acho que em 3 estados. Não foi no Arizona, na Geórgia, eu acho que na Carolina do Norte. Carolina do Norte, o Trump venceu, né? Teve a maioria lá dos delegados. No Arizona e também na Geórgia, consolidou a vitória do Biden, né? E o curioso nos Estados Unidos é que você pode votar pelo correio, né? Então foi isso que chamou muita atenção também. Enfim, causou muita polêmica. O presidente dos Estados Unidos, ele condenou essa prática. Agora sim, é uma prática que já acontece há muitos anos. Inclusive ele, o Trump, vota pelo correio, né? O curioso é isso. Olha só, eu acho curioso, eu acho impressionante a situação do estado da Geórgia. A Geórgia, para se localizar no mapa, fica ali em cima da Flórida. Flórida é muito conhecida pelos brasileiros por causa da Disney, Miami, Orlando e tal. E a presença de latinos, né? Muitos latinos lá. Aí lá tem 5 milhões de eleitores, certo? Tem votos apurados. Biden tem 49,5% e Trump tem 49,2%, com mais de 99% dos votos apurados. Aí Biden tem 2.472.182. Trump tem 2.458.000, quer dizer, tem 14 mil votos de maioria num universo de 5 milhões. É muito pouco. Muito arrochado. É arrochado. É por isso que eles pedem tanto assim a recontagem dos votos. Foi inclusive autorizado na Pensilvânia. Na Flórida, na eleição de Bush, Al Gore tinha ganho. Aí a Flórida era governada pelo irmão de George Bush. Exatamente. E aí houve uma recontagem e Bush ganhou lá, né? Comparando um pouquinho das eleições dos Estados Unidos com o Brasil, né? A gente tem essa mania de se sentir inferior, porque isso, aquilo, o nosso sistema de votação também muito mais dinâmico, né? Imagina, agora eu fico imaginando o Brasil passando aí 1 semana, 10 dias pra ter o resultado das eleições. Maria, morria gente. Mas antigamente era assim. Não, mas eu digo dos dias de hoje. Agora, mas aí tem gente que ainda condena a urna eletrônica, né, gente? Então não dá. Mas veja só, cara. Se tem uma coisa... No último mês, um grupo de hacker, sei lá, foi um grupo, invadiu o sistema do STJ e travou o STJ. O Superior Tribunal de Justiça. Os ministros, os funcionários não tinham acesso aos arquivos, acesso aos processos. Se o hacker pode invadir lá o sistema do STJ, por que não pode invadir o sistema do TSE? Pois é, ele pode até invadir o sistema do TSE, mas vale salientar que todo o sistema das urnas eletrônicas, elas não são conectadas. Ela não tem a opção, por exemplo, de conectar via Wi-Fi, via cabo, enfim, via o que for. Tá certo? Então é uma mídia, por exemplo, quando você termina a votação, o que é que acontece? Você emite os boletins de urnas, erésima não. Enfim, faz todo o relatório. Isso aí passou, faz quantos treinamentos você? Eu já fiz, essa é a minha 4ª eleição. Mesário. Amanhã você supervisou lá do Cardeal Câmara. Então o que é que acontece? Você emite todos os boletins e tira a mídia, né? Ou seja, a gente não encaminha os resultados, né? Os dados via internet para o TRE. O que é que acontece? A gente tem que deixar de forma manual. Vai o carro da justiça, recolhe esses malotes nas escolas e leva para apuração no TRE. Então o TRE, de certa forma, ele já faz uma apuração inicial para poder abastecer os dados de Brasília. Só para a gente ter uma ciência da segurança que acontece nesse sentido. Quem quiser acompanhar o resultado das eleições, a Justiça Eleitoral disponibilizou aí, tem vários aplicativos que vocês podem acompanhar. Geralmente trava, mas é o calor da emoção, acho que aumenta ainda mais a emoção. O Carlos Aramis falando disso, é muito emocionante acompanhar uma apuração de votos. A previsão é que o resultado aqui em Mossoró, a gente tá aqui, exatamente, umas 7h30 da noite, entre 7 e 7h30 da noite, a gente já tem um resultado, não total, mas o anúncio, né,
do novo prefeito ou da nova prefeita, enfim. Então a gente vai ter nesse horário, tudo indica, tá certo? Então as expectativas estão grandes. Lembrando que a votação amanhã começa às 7 horas. Normalmente o que é que acontece? As votações começavam às 8. Mas como esse ano está sendo um ano atípico, com essa questão da pandemia e tal, a Justiça estabeleceu que a votação iria começar 1 hora mais cedo, tá certo? Então começa a partir das 7. E outra orientação repassada pela Justiça foi o quê? Que nesses primeiros horários, ou seja, de 7 horas até as 10 da manhã, que seja preferencialmente destinado para os idosos, para as pessoas de grupo de risco. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que esteja fora de risco e que queira votar nesse horário, ele não vai conseguir votar, vai conseguir. Agora, a preferência, a prioridade nesse horário é para essas pessoas, para essa faixa etária, para os grupos de risco. Só para não, de repente, confundir a cabeça de você que está ouvindo ou assistindo o programa, é preferencialmente. Exatamente. Se o jovem quiser ir votar às 8, ele vai chegar lá, exatamente, vai entrar na fila, a preferência vai ser dos idosos, mas se houver espaço, ele pode votar. A mesma porque coisa. Muita gente, tinha gente achando, vou ter que levar minha identidade para poder provar a minha idade, para poder votar. Então, assim, só para ficar claro, é um horário preferencial, é que nem fila de banco. A preferência vai ser dos idosos, das 7 da manhã até às 10. Beleza. Outra informação importante é sobre a questão da documentação que o Gregório falou. Você precisa levar um documento com foto. Você pode levar a sua identidade, você pode levar a sua carteira nacional de habilitação, a CNH, a carteira de trabalho. Tem que ser um documento com foto, tá certo? E você pode também levar o e-título. A caneta, a orientação. Orientação, gente, tá certo? Orientação é que você leve a sua caneta. Mas se você chegar lá na sua sessão eleitoral e não tiver a caneta, o pessoal da sessão vai ceder a caneta, vai fazer a higienização, mas a orientação é que você, se puder, leve a sua própria caneta. Adams, você que acho que você vai ser o convidado do dia, né? Entendendo tudo da eleição de amanhã. Eu voto só com o meu e-título, eu não preciso levar um documento impresso, né? Pode votar só com e-título, desde que tenha foto no e-título, tá certo? No caso, você tem que, para aparecer sua foto no e-título, né? Você tem que ter feito a biometria, né? Sim, e outro detalhe também, como Mossoró teve o processo de biometria em 2014, então todo mundo em Mossoró, teoricamente... subtende-se que todos estejam com a foto aparecendo no e-título. Tem um detalhe, amanhã a eleição não vai ter biometria, né, Adams? Vai não. A eleição amanhã, você chega na sua sessão eleitoral, você apresenta a sua documentação de foto, né? A sua carteira de identidade, o seu e-título, ou então a carteira, enfim, que tenha foto, apresenta para o mesário a uma certa distância, tá certo? Se o mesário tiver dúvida em relação à fisionomia, ele pede para você afastar um pouquinho, tirar a máscara só para fazer esse reconhecimento. Mas lembrando que amanhã não tem biometria por conta dessa questão da pandemia, tá certo? Outro detalhe muito importante mesmo, só vai votar quem tiver de máscara. Se você for para uma escola sem máscara, você não passa nem da escola. Então, se liga nesse detalhe, se liga nessa informação que é muito importante. A votação só vai poder votar quem estiver de máscara na sessão, tá bom? Então se liga nisso. Eu quero, como dizia meu querido Emery Costa, quem queria não quer mais. Eu quero fazer um registro aqui da minha indignação com institutos de pesquisa de aluguel. Cara, tem vários institutos de pesquisa que perderam não, nunca tiveram vergonha na cara e vendem resultados descaradamente. E nós vimos várias cidades onde a Justiça Eleitoral proibiu a divulgação de pesquisas por fortes indícios de manipulação. Em Mossoró, a Justiça chegou a ser provocada, não fez isso, mas veja, você tem pesquisa, eu não vou citar nomes de candidatos, nem vou citar o nome dos institutos, mas você tem, vamos supor que nós três aqui sejamos os candidatos, eu, Gregório e Adams. Aí numa pesquisa, Adams tem 55, Gregório tem 30, eu tenho 10. Aí na outra, Gregório tem 60, Adams tem 35, eu tenho 15. É uma doideira. Alguém está mentindo muito. É claro, amanhã tudo isso é desmascarado. Mas é uma falta de respeito. Tanto o candidato que faz isso, a campanha que faz isso é criminosa, como esses institutos. Amanhã a gente precisa realmente pegar o resultado das eleições e estampar as pesquisas que foram publicadas recentemente para mostrar a imoralidade. Pois é, e o interessante, o curioso nessa história toda é que tem institutos que só aparecem nessa época de eleição, né? Você não tem um histórico, só pra vender exatamente, e vende ao léu do cliente, né? Por exemplo, se eu sou um candidato e chego para
fazer um contrato de uma pesquisa, o que é que o candidato ou a campanha quer? Quer que os números favoreçam você, né? Então, eles não trazem, de certa forma, a situação da realidade. Pelo menos é essa interpretação que eu estou tendo hoje. Amanhã a gente vai saber o resultado de todas as pesquisas aí em todas as cidades. Interessante eu vi um comentário do pessoal dizendo quem vai vencer a eleição e quem vai vencer as pesquisas também, né? Porque também agora tem esse detalhe também a ser pensado agora. Mas é isso, gente. 12 horas e 14 minutos. Sobre a questão da manifestação, né? Você que é eleitor, você quer, enfim, pode ir com o botão do seu candidato, você pode ir com a cor do seu candidato, isso é autorizado pela Justiça Eleitoral, tá certo? O que é que não pode? É manifestação, aquela manifestação é você fazer a zoada, vamos dizer assim. Aglomeração que já aglomeração. Você não pode pedir voto. Isso. Você não pode distribuir material de nenhum candidato. Eu, inclusive, mais cedo conversava com o meu amigo advogado Luiz Lira sobre a questão de postagens em redes sociais. Veja só como a legislação é confusa, sei lá. É que você tem você pode postar até hoje à noite dizendo assim: eu peço o seu voto para fulano de tal dos Anzóis de Maria Preá. Amanhã você não pode dizer eu peço o seu voto para Maria dos Anjos. Você pode dizer acabei de votar em Maria, assim, assim. Você tem que mudar o tempo verbal aí, né, no caso. O candidato também pode dizer acabei de votar em mim e em fulano, são dois votos. Ou seja, é muito delicado essa questão do Mas candidato. Você não pode pedir, gente, olha, estou fazendo o último pedido, votem em mim, tarará. Não, Adams está perguntando aqui se abre a porta, tá? O expediente encerrou ali embaixo. Eu vou lá dizer a João. Bom, só para complementar o que lá ele falou sobre essa questão, não pode fazer manifestação, literalmente o barulho. Eu estou dizendo o barulho em si. A manifestação silenciosa é permitida, tá certo? Desde que você não faça, enfim, aquele auê, vamos dizer assim, na sessão eleitoral, nem no colégio eleitoral. Outra informação, outra orientação muito importante. Você votou, saiu de casa, foi votar na sua zona eleitoral, na sua sessão eleitoral, terminou a votação, vá para casa, enfim, saia da sessão eleitoral. Diferente de alguns anos, o que é que acontece? Algumas pessoas votam e ficam lá, né? Querendo fazendo ruído, né? Exatamente, fazendo a redondeza, olhando, inspecionando, né? Enfim, de certa forma, observando. Então amanhã você vai votar, votou, então, pegando o beco para casa, como diz o Matuto, tá certo? Não pode ficar na sessão eleitoral até para não provocar a questão da aglomeração. Você já não podia em eleições anteriores, esse ano mais ainda, tá certo? Então, tome cuidado nisso. Vá para a sessão eleitoral ciente de que você vai votar e terminou a votação, você não vai poder ficar na escola. Você vai ter que sair, tá certo? Para evitar aglomeração, enfim, e fica acompanhando aí pelas redes sociais, enfim, mídias digitais, internet, por aí vai. 12h20, né? Chamar a música, tá Vamos pronto embora. aí? Tá sim. Solta o som. Papo de sábado. Manhã 93. Manhã 93. Nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar leva por um papo que já não tem, não. Acho que nada restou pra guardar.
fazer calar. Faço no tempo suar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que sou, eu não douro a pílula. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior. Com todo mundo podendo brilhar no cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Em outras palavras, sou Papo de sábado. De volta com o Papo de Sábado. Simbora? 12h22. Embora. Eu tava aqui atracado no telefone, o Gregório tava atracado no outro lá fora. Eu apanhei um pouquinho dos controles, tá, gente? Mas tá dando certo. Faz parte. Nada disso aqui no controle dos estúdios, né? É, Aprendeu, exatamente. né? Tá 100% Aprendi. já, O cara. problema é que Jaedson deixou a programação, a playlist pronta aqui. Enfim, Jaedson. Eu acho que ele pensava que a gente não ia fazer programa hoje. Vai ser nos Mas é isso, tá dando certo aqui. O importante é isso. Adams, você falou que você é mesário, né? Eu lembrei, Isso. eu fui mesário, eu voltava aqui no Gelzinho, no Colégio Gel, que era aqui vizinha 93. Eu lembro que da minha primeira votação, acho que eu votei pela primeira vez em 2006, se eu não me engano, na eleição presidencial. Quando eu cheguei lá, tava faltando mesário e eles tinham que convocar alguém da fila, né? Aí eu, tudo bem, eu vou participei. Participei das eleições aí 2006, 2008, 2010. Acho que em 2012 foi que eu parei de trabalhar como no dia da votação para a Justiça Eleitoral. Mas como é que você começou aí sua história? E ainda existe essa história, ainda existe esse fato, se faltar algum mesário que foi convocado, vocês têm que chamar uma pessoa que tá na fila, como é que tá isso? Rapaz, olha, o que é que acontece? A Justiça Eleitoral ela vem fazendo um trabalho de voluntariado, né? Chamando a população que queira se, enfim, trabalhar de forma voluntária no período eleitoral como mesário, né? O que eu sei, né? As informações que eu recebo do fórum aqui de Mossoró é que o número de voluntários ele consegue dar conta da demanda, né? Então, hoje eu acredito que não seja mais necessário você recorrer a uma convocação na fila, né, da votação. Mas isso pode acontecer, isso fica a critério do presidente da sessão eleitoral. Ele tem essa prerrogativa de convocar alguma outra pessoa que está na fila, né, para trabalhar, porque de repente pode faltar um mesário, pode faltar uma outra pessoa para dar esse suporte. O que é que acontece? Isso aqui é uma opinião minha. Eu, numa situação dessa, eu não convocaria. Eu sempre tento fazer, não, eu vou fazer da melhor forma aqui possível, vou tentar me virar sozinho, porque eu acredito que deva ser muito chato para uma pessoa que está lá, que foi votar naquele momento e ser convocado para permanecer o dia todo na sessão, né? Mas isso é uma questão minha.
uma posição minha. Isso nunca aconteceu comigo. Toda vez que eu fui para minha sessão, estavam todos lá, sabe? Então tinha essa opção. E outra coisa, hoje, como a gente tem um número bom de voluntários, o que é que acontece com a orientação? Quando falta algum mesário, enfim, alguém da equipe, a justiça orienta para que você ligue, entre em contato com o fórum eleitoral para ele acionar o cadastro de reserva de mesário, sabe? Dizer que tá faltando aquela pessoa lá e acionar e ir direto para a escola. É isso que acontece hoje. Se a pessoa não topar, ela tem esse direito? Não vou participar, existe, né? Enfim, tem a possibilidade. Não tem firmeza na sua resposta, não. A pessoa pode se negar aí? Pode. Eu acho que pode. Só que você sabe depois que tem pode ter algum, né? exatamente, algum problema nesse sentido. Das faltas, né, que você pode... Você tem 2 dias de treinamento e aliás, tem para 2 cada dia de treinamento você tem, aliás, para cada dia de trabalho você tem 2 dias de folga. 2 dias de folga. Então, assim, você tem 2 treinamentos que não duram o dia todo ou dura, Adams? Não, dura não. É um meio expediente. Pronto, E hoje o treinamento foi todo virtual. Aliás, esse ano foi todo virtual. Então você vai ter aí, no caso, 4 expedientes trabalhados, porém você vai ter folga de 12 expedientes. Você tem folga de 6 dias. Se a gente tivesse segundo turno, aí seria mais ainda. Nada me soltou um sorriso. Não, mas assim, eu nunca aproveitei essas folgas. É uma curiosidade. Pois você pode fazer um feriadão, você tira de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e a próxima segunda. Aí você tem metade do mês de folga. E você tem vantagens também em relação a concurso. Em alguns procedimentos, em alguns concursos, você pode ficar isento da taxa de inscrição. Tem esses benefícios também. Você ganha prioridade, por exemplo, num empate, né? De repente você está empatado com uma outra pessoa aí para ser chamado no concurso público. Você também ganha uma certa prioridade participando, sendo mesário. Enfim, tem algumas vantagens nesse sentido. Deixa eu mandar aqui um alô para os nossos amigos, né, que vamos estão fazer aquele ouvindo. Teste, vamos fazer aquele teste. Qual teste? Quem tiver ouvindo, manda aí uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Tem o meu, tem o de Gregório, tem o de Adams, tem o de alguém hoje mandou uma mensagem para mim? Manda uma mensagem pedindo um alô aqui para ver se a gente tá com prestígio e audiência, porque da última vez que a gente fez isso, eu recebi mensagem, Adams recebeu, Larissa recebeu, só o Gregório que não recebeu. Por favor, quem me chame no WhatsApp. Deixa eu mandar aqui uma mensagem, aliás, um abraço, um alô pro nosso querido amigo Erasmo Filho. Erasmo é fotógrafo, enfim, trabalha, né, ainda muito com essa parte de fotografia, tá escutando a gente aqui. Mandou um símbolo aqui que eu não posso colocar, né, Erasmo? Então não dá certo. Outro alô também, outro abraço aqui que tá ouvindo a gente. Estão tocando a campainha, não tô chamando no WhatsApp, não. É a minha amiga Caliane. Caliane tá escutando aqui, ouvindo a gente. Caliane sempre prestigiando. Ela, o seu esposo Henrique, enfim, todo mundo aí. Ela deve estar lá no Valfredo Gurgel. Aliás, Valfredo Gurgel, né? Tem um Valfredo aqui em Mossoró? Tem. Sim, ali. Eu me confundi agora. Eu ia falar o nome do supermercado, mas ali é no São Manuel, do lado esquerdo. Exatamente. Então, Caliane, abraço, viu? Manda lembranças aí pro pessoal. Ele tá perguntando aqui se pode votar com o número do candidato dela. Pode. Você pode se manifestar, na verdade, como a gente disse. Eu acho que eu estava assistindo alguma entrevista, alguma coisa nesse sentido, e o posicionamento da Justiça Eleitoral muito forte de dizer de que amanhã é o dia do eleitor. Quem vocês estão aqui? Todo mundo se olhando aqui, mas amanhã é o dia do eleitor demonstrar a sua opção, né? Então ele pode se expressar amanhã de forma individual, obviamente sem causar aglomeração, mas amanhã é o dia do eleitor manifestar o seu voto, seja levando uma bandeira, seja carregando bola. Mandar um alô pra Davidson, que já mandou uma mensagem aqui. Chegou algum aí? Nada. Davidson da BCTEC, valeu. Nada. Maria Helena também mandando um alô aqui, tá acompanhando o programa. Eu vou ter que divulgar meu WhatsApp. Tá aparecendo, viu? Bom, gente, lembrando que amanhã, né, a votação começa às 7 horas e tal. O término é até às 5 horas da tarde, tá certo? O que é que isso quer dizer? Exatamente. Você chegar de 4h59 na escola, você vota, você entra, né? Aí a fila tá, vamos dizer assim, que a fila tá grande. A votação termina quando todas as pessoas da fila votarem, né? Então, fica também esse recado que você tem até às 4h59 para votar. Ana Paula e Leandro, mas ele já tinha dito que eram ouvintes do programa, todo sábado ele ouvia, inclusive ele até participou do programa com o Léo Souza, que a gente interagiu, mas hoje chegou, viu, Ana Paula e Leandro? Leandro, ele faz final de semana, ele faz um churrasco delivery,
Não sei nem se eu posso fazer a propaganda aqui, mas já tô fazendo. Faça Posso não. Mas não, é uma- peraí, não, eu pensei que era coisa eleitoral, pode fazer. Não, menino, falando de comida, você acha que eu quero multa pra rádio, multa pra mim, né? Deus o livre. Mas Leandro, ele faz um churrasco no final de semana. Acho que é Feijoada Brasil Instagram, muito bom. Então, se você quiser comer, eu sei que é sábado e domingo. Sempre tô pedindo. Leandro é casado com a Ana Paula, uma amiga minha lá do Belo Horizonte, que eu gosto muito, é um Pensei que você ia carinho. dizer que ele ia fazer uma feijoada amanhã pra comemorar alguma coisa. Inclusive, Deu a dica aí, ó. dica tá dada. Não, pela caridade. Olha que negócio interessante, uma postagem aqui que eu tô vendo de Ricardo Noblar no Twitter. Ele mostra que em 2018, na véspera da eleição, houve um pico por buscas pelo nome de Witzel e Romeu Zema. E eles não estavam na frente nas pesquisas e terminaram no último momento vingando, né? Lá em Minas tem o candidato a prefeito, o candidato à reeleição na capital, Calil. Isso. Ele tem 70% dos votos válidos nas intenções de votos. É uma máquina, né? Tem algumas capitais que os atuais prefeitos estão bem. BH que tem ódio a ele, bem ela é posicionados. comerciante, tá fechado. Diz que em Curitiba também, o Rafael Greca de Curitiba está bem posicionado nas pesquisas, né? E existe uma expectativa de que ele também vença, né? Segundo as pesquisas, no primeiro turno, lá na capital paranaense. Conhece Curitiba, Gregório? Ainda não, mas tinha curiosidade. Lá tem um dos passeios de trens que foi eleito um dos 10 mais lindos do mundo. Pois é, inclusive eu já fui já. É a Serra de Morretes, Curitiba Você Morretes. fez aquele passeio de Morretes? Olha Fiz, só, mas é o lindo. tempo não colaborou, tava nublado, mas tem todo. Vai ter que voltar. Olha que- Vai ter que descer turismo de novo lá. falando em pesquisa, tá, gente? Falando em pesquisa. Em 2018, Wilson Witzel, que era juiz federal, candidato outsider, ele, na Que véspera, no agora está sábado, impedido, né? Só para situar. o Ibope divulgou uma pesquisa no sábado, ele tinha 12%. Abriram-se as urnas, o Witzel tinha 41%. Ele derrotou Eduardo Paes, né? É uma coisa impressionante, como pode haver um movimento de última hora. Como é que uma pessoa que no sábado, numa pesquisa Ibope, um instituto sério, respeitado, tinha apenas 12%, podia achar que no outro dia vingaria com mais de 3 vezes mais do que isso, né? Isso dá a ideia de que essa história de pesquisa hoje não influencia de certa forma em mais nada, né? Porque em 24 horas tudo pode mudar. Veja só, não é questão de influenciar. A pesquisa séria, ela mostra o retrato daquele momento. Não quer dizer que Do esse presente. retrato não possa mudar. Ele pode mudar. Agora, os marqueteiros que eu já tive oportunidade de trabalhar e o que eu mais destaco, de fora, tá, Gregório? Pessoal de fora, tô falando. Tá, tudo bem. Que trabalhava, Diego Brandi, ele trabalhava com Eduardo Campos e eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes. Ele dizia: não tem pra que divulgar pesquisa. Pesquisa só serve para abalar a militância, para inflamar a militância, não muda o voto do eleitor. E hoje para fazer meme, né? Pois é. E aí, isso mostra, né? Ai, pelo amor de Deus, e passa a tocar aquela música que eu não aguento mais, disparou. Seja homem, mulher, seja o que for. Eu não aguento Disparou. Parou. Aí todo mundo usa. Todo candidato usa, né? Seja homem, seja mulher, todo mundo usa. Música, mas não posso. Mas enfim, o disparou realmente aí ninguém. Eu esqueci aguenta. até quem canta. É um pessoal da Paraíba, né? Não sei o que da Inclusive, eu tava Pisadinha. lendo uma Né? matéria com eles no Barões da Pisadinha. Eu acho que não é Barões, não, deve Paulo, ser uma outra. coisa mais ou menos nessa perspectiva. E eles dizendo que eles, com a crise, né, com a pandemia, eles disseram, vamos fazer uma música pra estourar nas eleições. E dito e feito, viu? Onde você anda, é só ou é o homem ou é a mulher disparou. É estourado. E aquelas clássicas de sempre, né? De Mandar outras aqui eleições. Um abraço para meu amigo Gleidson. Gleidson, ele me socorre quando acaba a água lá. Água mineral é com Gleidson, viu? Você fez o jabá aí da feijoada, fazer o jabá de Gleidson aqui. Ele entrega a água. Valeu, Gleidson. Ele tá dizendo Evento que na próxima Outra semana. Lula, Ele tá dizendo que o Witzel. O Witzel pegou carona na onda de Bolsonaro, do mito. O mito tá bem queimado lá em São Paulo e Rio de Janeiro, viu, Gleidson? Em outras cidades também. Já tô prevendo aqui que no próximo final de semana, no próximo sábado, deve ter feijoada e água por aqui. Chega jabá, né? Chega os arroba, os recebidos. Gente, deixa eu. Leandro mandou
aqui 2 mensagens de áudio, porque eu não consigo ouvir o áudio no programa. Eu vou só ouvir aqui no intervalo, mas eu acho que essa feijoada tá a caminho daqui, viu? Agora eu acho que Larissa Gabriela podia nos dar o cabimento, pelo menos, de ligar pra gente. Ela deu uma mensagem dizendo que estava atolada de coisas para fazer e que É não uma vinha. novidade. Ela tá com ressaca, deve ser. Foi com uma festa grande ontem e tá... Gente, deixa eu trazer aqui uma curiosidade, informação que não nos Menino, por interessa. falar em festa grande, eu vi uns vídeos no Instagram, nos stories. Ontem teve uma festa que parece que nem aconteceu a pandemia em Açu. Tem um cantor agora que é a sensação do momento, o Zé Vaqueiro. Tá aí, o rapaz novinho, tá estourado, 20, É o que faz 21 a anos. parceria com o Eric teve uma Lander. festa aqui em Mossoró também, não estou falando de movimentação política, gente. Festa mesmo, numa casa de show aqui em Mossoró também, que foi lotada até de manhã. Não, mas lá também até de manhã. Ontem que teve Zé Cantor, né? É. Zé Cantor, Zé Vaqueiro, tá tudo. Mas eu fiquei impressionado, assim, é coisa pra 10 mil pessoas São achando muitos na festa. Josés aí. É a sensação do momento. É, exatamente. Voltando à questão do tema da eleição, a questão do segundo turno, né? Mossoró não tem segundo turno porque não tem a quantidade de 200 mil eleitores, confere? Isso, confere. E só vai para o segundo turno quem tem, assim, cidades que tenha acima desse... 200 mil Exatamente, desse percentual aí, dessa quantidade de eleitores. Mossoró acho que está com 160, quase 170 mil eleitores, se não me falha a memória, né? Então, assim, no estado, só em Natal que pode ter a condição, né, de ir para o segundo turno, porque Natal tem cerca de 500, 600 mil eleitores por aí. Mas é isso. E o segundo turno acontece, pela previsão, no dia 29 de novembro. Confere? Isso, 2 semanas depois. Tranquilo? Outra curiosidade. Lá no Amapá aconteceu um negócio... Eu já ia falar nisso. Né? Com exceção do Amapá, todo mundo vai para as urnas amanhã, o Brasil inteiro. O Amapá, com a exceção de Macapá, é só a capital que não terá Pelo que eu eleição vi, amanhã. parece que vai ser só a capital Só a mesmo. capital. O Amapá, ele teve faz 2 semanas que houve um incêndio numa subestação lá de energia e passaram alguns dias sem energia, aliás, só de geradores. No Breu. Aqui no Rio Grande do Norte, nós, por exemplo, se romper uma linha de transmissão que vem do Ceará, tem outra que vem do lado da Paraíba, do Natal. Há a redundância, a chamada redundância, tem mais de uma fonte. Tem as linhas Lá no daqui Amapá, também. não, só tem uma. Então eles estão sem energia. E o TRE de lá pediu ao TSE para autorizar. E o TSE disse o seguinte: bom, até dia 29 de dezembro, eu acho, vocês têm que fazer. Não marcou a data, mas só da capital, porque tava havendo protestos, foram marcados protestos para o domingo. E o irmão do presidente do Senado, o presidente do Senado é Davi Alcolumbre, o irmão dele é candidato a prefeito, liderava bem as pesquisas e quando teve esse problema despencou violentamente. Pois é, só reforçando que o Amapá fica ali na região do Amazonas, né? Diz que é o estado mais setentrional do Brasil. Setentrional não, no norte, né? Do Brasil. Que é a mesma coisa no final das contas. Que no final nem é no norte. É norte, é mais ao norte. Não lembro não o que é setentrional. Era os pontos cardeais que tinha nas aulas de geografia, não se lembra não? Lembro. Norte não. era setentrional, Faz sul era meridional e austral. Por isso que tem Austrália, gente, é porque é sul, significa sul. Enfim, tem alguma coisa nesse sentido aí. É a enciclopédia desse Não, programa. mas isso aí não é nem tão nossa enciclopédia assim, não. Né? A música, Vamos embora. Solta o som. Eu queria ser uma rosa branca, mas do que me adianta ser uma rosa branca que ao ser branca deixa de ser rosa. Portanto, permaneço em mim, transbordante, habitante do planeta amor. Firme na ideia caule, só pra ver aonde broto flor. Eu tava triste, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só,
mais solitário que um paulistano que cai o pano. Tava mais bobo, banda de rock, palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo que porque no mundo que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. A galera diz, a galera eu quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama África. Eu quero ser seu, eu quero ser seu papá. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Ô Dadá! Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda magrela na passarela. Tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano e um vilão de filme mexicano. Tava mais bom que banda de rock e o palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, aqui tá em mim outro tempo. Eu quero ser seu, eu quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama África. Eu quero ser seu, eu quero ser seu papá. Quero ser seu, eu quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama África. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. 3 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Voltando agora com o Papo de Sábado, eu achei que a gente ia ganhar aqui a feijoada e a churrasco do Leandro, mas ele falou que com a pandemia aumentou muitas coisas, deu uma parada, mas disse que depois da propaganda da gente vai ter que voltar a vender. Então, Leandro, quando voltar, me avise, porque pense numa feijoada e num churrasco de qualidade. Pois é, e Anderson das Balas também mandou uma mensagem aqui. Anderson perguntou até que horas pode ter festa hoje. Na verdade, Anderson, a proibição de venda de bebida alcoólica em bares e restaurantes vale amanhã, de 6 da manhã até às 6 da tarde. Então, pode ter festa hoje à noite. Não tem problema não. Exatamente, mas a orientação, gente, é que vocês não vão, né, também encher a cara pra depois ir voltar amanhã, né? Outra coisa, não pode entrar na sessão embriagado, tá, gente? Quem puder, dorme até mais tarde, cara. Pois é, não, é só mesmo pra deixar isso claro. Pra não ir bêbado pra sessão Você lá eleitoral. trabalhando, Ei, eu vi um vídeo esses dias, cara, muito engraçado. Um senhor completamente embriagado. A votação era da eleição passada, porque eram vários votos,
E o cara não se segurava em pé, e o pessoal tentando orientá-lo, ele dizendo que queria votar, mas ele não acertava apertar os números. E o pessoal lá dos fiscais, os mesários e tal, eles não podiam ir para dentro da cabine, né? Eles não tinham como fazer isso. E tentando orientar é engraçado. Eu vou mandar para vocês. Inclusive, eu sou viciado no perfil do Instagram, que foi Laíri que me fez viciar nele. Que é o Perrengue Chique. Acho que é um dos melhores perfis de lá, que tem muita resenha. Ele falando desses vídeos aí, eu lembrei dessa história. Mas, Adams, uma curiosidade. Você que é coordenador de prédio, a gente falando em eleição. Você que é coordenador de prédio, que falando em eleição. Amanhã, se por acaso um idoso for votar, ele pode levar uma criança para lhe acompanhar? Pode levar alguém para lhe ajudar? Algo nesse sentido? Bom, o que é que a justiça orienta, né? A legislação, no caso, existe essa possibilidade de levar um acompanhamento, né? Aliás, um acompanhante para a votação. A gente vê muito isso com as crianças. Exatamente. Pronto. Criança é uma criança ama a eleição. Pronto. Se tem uma pessoa, se tem um grupo da nossa sociedade que gosta de eleição, que gosta de participar desse movimento todo, são as crianças. Adams, e geralmente são elas às vezes que bota, né? Que digita lá, sabe? Enfim, não existe uma recomendação nesse sentido, né? A gente sempre orienta que os eleitores, né, evitem levar, principalmente amanhã, né? Amanhã a orientação é deixar as crianças em casa, tá certo? E os eleitores irem sozinhos, né? Deixa as crianças para as próximas votações aí, tá certo? Que vão ter muitas ainda, então deixa elas quietas em casa, por mais que, enfim, que peçam, mas é bom evitar, tá bom? No caso, a criança, eu adulto levo a criança comigo, ok. Mas no caso do idoso, só pode acompanhar o idoso familiar. Tem idoso que tem, por exemplo, cuidador, que tem... Eu acredito que não, sabe? Eu acho que pode, enfim, alguém que esteja acompanhando o idoso na hora, ele pode fazer o acompanhamento e tal. Na questão do idoso, o que a gente sabe, o que a gente recebe de orientação é que o idoso que tem que votar, tá certo? Ou seja, ele que tem que manusear o teclado da urna eletrônica, ele que tem que confirmar o voto, tá certo? Então, assim, a orientação é essa. Ele pode até acompanhar por questão de mobilidade, por questão mesmo de direcionamento, enfim. Mas na hora da votação mesmo, a orientação da Justiça Eleitoral é o quê? É que o idoso mesmo, a pessoa, o eleitor de fato, ele vote e não outras pessoas, não terceiros, né? Por mais que esteja acompanhando, tá certo? Então fica aí o recado, fica a dica, cuidado, vocês, por exemplo, que gostam de acompanhar, é bom ter cuidado nesse sentido. Outra informação importante é que o voto é obrigatório dos 18 até os 70 anos. Então, se você tem mais de 70 anos, você fica, de certa forma, livre dessa obrigação, né? Outra informação também, se você estiver tossindo, se você estiver com febre ou teve febre nos últimos 7 dias, a orientação também é não ir, tá bom? E quem não votar pode justificar até pelo aplicativo, né, Adams? Isso, pelo e-título você pode fazer a justificativa, já também pensando, evitando a aglomeração. Essa justificativa, ela só vai estar disponível amanhã no aplicativo das 7 às 17 ou hoje a pessoa já pode justificar? Eu não sei dizer, Gregório, eu não sei a questão do horário. A história da votação pelos Correios nos Estados Unidos, por exemplo, eles abriram uns 20 dias antes da data oficial, a pessoa já podia votar. Eu não sei dizer se já está aberto, se vai abrir Inclusive, na hora da votação. Eu sei que caso você, por exemplo, não queira utilizar o aplicativo, o e-título, você pode também ter a opção de seguir até qualquer, sei lá, sessão eleitoral e fazer a justificativa manual mesmo, naquela que é feita usualmente no papel e por aí vai, você recebe logo o comprovante. Mas o que é que o pessoal está orientando? Que você faça a justificativa pelo próprio celular, né? Pelo aplicativo, já para diminuir essa questão da aglomeração. Inclusive, aí, quem de repente vai baixar o e-título, baixe hoje, porque amanhã, eu lembro que na eleição passada eu não tinha um aplicativo, fui baixar no dia, foi uma dificuldade, muita gente baixando, enfim, aquelas coisas que a gente sabe. E o aplicativo é muito legal. Geralmente o título de eleitor é uma espécie de um documento que muitas vezes as pessoas não têm, né? Que é uma coisa que só usa a cada 2 anos, que deixa lá guardado no cantinho do armário e nunca localiza. Enfim, então o e-título ele dá até a localização do seu local de votação. Aqui em Mossoró, eu acho que nessa eleição não teve nenhum local que mudou de votação, até onde eu sei. Tem essa informação, Adams? Assim, geralmente o que é que acontece? Existe o remanejamento de eleitores, né? De sessões. Eu acredito que não tenha sido aberto nenhuma outra escola, nenhum outro campo de votação. Por exemplo, a escola que eu trabalho e que eu voto também, que é Cardeal Câmara, lá na Abolição, para situar o ouvinte, né? Era a antiga escola estadual Adélia Gomes, que funciona ali por trás da APAI. Na verdade, os eleitores dessa sessão, eles votavam na antiga escola, a professora Maria Margarida, não sei das quantas, lá na Abolição 3.
Aí depois a escola fechou, aí foi pro SEMAC, ali na principal, na Abel Coelho, na Abolição 3. Aí depois teve alguns probleminhas na escola, tinha questão da acessibilidade, se não me falha a memória. Aí mudou novamente, foi para Cardeal Câmara, que está até hoje lá, né? E nessas mudanças, né? Nesses remanejamentos, alguns eleitores que votavam na antiga escola professora Maria Margarida de Souza, eu não sei se o nome é bem esse. Aí eles foram remanejados para outras sessões em outras escolas, né? Alguns foram, por exemplo, lá pro Dolores, outros foram, sei lá, acho que é Cristo Redentor, que tem na Abolição 3, pro Hermógenes, pro Abel Coelho, Eliseu Viana e por aí vai, tá certo? Aqui em Mossoró, as maiores escolas, né? Os maiores campos de votação é o quê? O Colégio Eliseu Viana, eu acho que tem mais de 20 sessões eleitorais, né? Inclusive, você vota lá, né, Laíri? No Eliseu Viana? No Eliseu Viana. Você vota onde, Gregório? Não, voto no Eliseu Viana. Gregório? Eu voto. Oi. Eu tô aqui olhando o aplicativo e ia até comentar isso com vocês. Eu voto no Colégio das Irmãs. Eu votava aqui no Gelzinho e agora eu voto lá no. É a 34ª aqui já? Não sei, deixa eu olhar, toda vida eu me confundo. Pronto, então. 34ª. Isso. 34ª. O aplicativo muito legal, você tem a opção aqui de justificativa de ausência. Eu não vou clicar agora, porque sei lá, vai que eu justifique que esteja aberto e amanhã não consiga votar, mas no aplicativo você consegue puxar, inclusive, a quitação eleitoral, nada consta de crime eleitoral, nada consta criminal eleitoral. Você consegue até, um exemplo, eu tenho um aplicativo e minha mãe quer saber onde é que ela vota. Você consegue aqui numa opção local de votação de terceiros. Isso. Auxilie familiares ou amigos a encontrarem o seu local de votação. Então, muito bacana o aplicativo, muito redondinho. Ele dá, inclusive, a rota para você chegar no local onde você vota. É a tecnologia e a favor dessa, que eu chamo da festa da democracia, né? O dia que realmente a gente vai às urnas, fazer as nossas escolhas e definir os próximos anos. No caso da nossa cidade, da sua cidade, que você não seja do Mossoró, mas a gente se referindo, é o dia que a gente vai escolher o futuro aí da nossa cidade. Verdade. Em relação a essa questão da 30ª, das escolas, das maiores sessões eleitorais aqui de Mossoró, nós temos o Eliseu Viana, com mais de 20 sessões, eu acho. Tem o Abel Coelho também. Eu não sei se a escola estadual ainda continua como campo de votação, como local de votação. Uma curiosidade. Se um ouvinte estiver aí escutando e ainda votar lá no estadual, no Jerônimo Rosado, passa aqui um zap pra gente pra informar. O estadual tá aberto ainda? Assim, eu creio que sim. Tá tendo aula lá, fora a pandemia, estava acontecendo? Bom, aí eu não sei. Mas em relação voltando, tem o Abel Coelho, tem o Eliseu Viana, tem... agora me perdi. Tem na 34ª, tem a UERN, né? A UFESA, que são né? grandes locais de votação. Sim, tem o Diocesano também, que é um... Importante colégio Exatamente. eleitoral. Grande campo também de votação. Porque muita gente ali da região de Santo Antônio vota no Diocesano. Exatamente. Muita gente que eu conheço vota ali no Diocesano. Diocesano é muito grande, muita gente. Eu acho que é o maior, né? Não sei. Tem o UERN, o UERN é gigante. A UERN também, a UFESA. Eu já fui ao UERN em dia de eleição. Você assim. vai ficar na UFESA? Não. Eu moro perto lá do Cardeal Câmara, então fico no Cardeal mesmo, na abolição. Era pra votar na UFESA, Adams. Mas deixa na UFESA. Exatamente. Pois é, já basta o dia a dia na universidade, então... Inclusive o registro até é um pouco triste pra gente fazer. Vamos deixar... Essa semana que Casa. a Geografia Humana de Mossoró perdeu o Tadeu Brandão, né? Sim, inclusive participou do Observador Político aqui da 93. E já participou do Papo de Sábado, não como apresentador, mas já foi entrevistado no Papo de Sábado. Exatamente. Tadeu era uma grande referência aqui nessa questão da criminalidade, de estudos da criminalidade, dessa questão de segurança pública. E infelizmente a nossa cidade aí perdeu esse grande. Ele não era de Mossoró, isso. Eu acho que ele era de Natal. Tadeu não era daqui. Tadeu, eu convidei-o para participar do Observador Político. Depois de umas 3 ou 4 entrevistas que ele deu lá, e eu conversei com o doutor Laíri e disse: pai, eu acho que Tadeu dá certo demais, se comunica bem, é muito inteligente. Cara, que homem inteligente, Tadeu Brandão. E exatamente, quando eu fiz o convite, Tadeu ficou tão feliz, cara. Ele participou durante um bom tempo da bancada do Observador Político. Sem dúvida alguma, uma perda para a academia, uma perda para a sociedade. Eu aproveito aqui para mandar um beijo para a família, especial para Tadeuzinho e para todos os amigos que tiveram a alegria e o prazer de conviver com Tadeu Brandão. A nossa homenagem a ele, que com certeza vai fazer muita falta. Com certeza. Só informar que o Tadeu, ele era professor da UFESA já tinha mais de 10 anos, né? Era professor vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ou seja, tinha muitos estudos, muitas pesquisas nessa área aí da criminalidade, da violência, enfim, era um
um grande estudioso, um grande pesquisador, um grande professor, o pessoal que teve aí a chance de ser aluno do Tadeu fala isso e tem as melhores referências dele. Com certeza foi uma grande perda, eu acho que para essa área acadêmica, enfim, para pesquisa, para a sociedade, né, como um todo, né? Não só para Mossoró, mas para todo o Rio Grande do Norte. Então fica aqui também os nossos votos de pesar para a família, enfim, para toda a comunidade da universidade aí que, enfim, foi abalada com essa notícia na última quinta-feira. É isso. E aí? Bom, a gente tem mais 3 minutinhos aqui, de acordo com o meu relógio, não sei o de vocês, mas fazer um apelo a todos que vão votar, que pensem, que analisem os melhores candidatos. Todos nós temos as nossas preferências, como eu disse lá no começo, voto com consciência. Bom, tá, eu acho que todo mundo vota de acordo com a consciência dele. Pela conveniência, bom, se na consciência dele é bom vender o voto, ok. Só que depois ele não pode reclamar que o eleito fez alguma bobagem, que o eleito fez uma má gestão. É importante que as pessoas tenham a noção da importância do voto. Eu estive vereador por 2 mandatos e eu vi muita coisa boa, mas também vi muita coisa ruim na Câmara. E quando eu digo coisa ruim, não me refiro a corrupção, desvio de dinheiro, não. Me refiro a posicionamentos, a falta de defesa de temas importantes ou a falta de interesse. Inversão de prioridades, inversão né? de prioridades e tal. Então é importante, o voto de vereador é importante, assim como o voto para quem vai estar no comando da Prefeitura de Mossoró. Você votar por protesto, tudo bem, é um direito que você tem, o voto é seu, você faz dele o que você quiser. Mas um voto de protesto pode lhe render pelo menos 4 anos de muito sofrimento. E dependendo da incompetência, da inabilidade, da irresponsabilidade daquele que for eleito por protesto, o prejuízo pode durar anos para ser recuperado. Um baque numa prefeitura, numa cidade do tamanho de Mossoró, você não recupera em 1 ano, em 2 anos, não. Então, se você eleger uma pessoa que não tem condições de administrar uma cidade do porto de Mossoró, essa pessoa, além de uma má gestão, fizer outras besteiras, você vai demorar, nós vamos demorar mais do que os 4 anos de gestão para recuperar. Então, fazer esse pedido, esse apelo às pessoas que pensem bem antes de votar amanhã e que também pedir que votem. Não deixem de votar. Bota máscara, leva sua caneta. O que mais, Adams? E o seu documento com identificação com foto. Eu queria, pra concluir aqui o papo de sábado, eu queria terminar com um meme, né? A maior derrota nessa eleição foi abrir o e-título e ver a foto. Meu pai do céu. Por quê? Não, mas... Que são fotos de 3, 4 anos. Realmente faz sentido aí. A minha foto do Eu e-título... não horrível. eu não tenho e-título, não. É só baixar. Bom, eu gente, com deixa eu... porque eu sei o número da minha sessão. Eu nunca sei, eu sempre confundo. Deixa eu só mandar aqui um abraço pra gente encerrar. Um abraço pro meu amigo Hermes, tá escutando, meu colega também de UFES, tá escutando a gente, junto com a sua esposa e o seu filho, né? A sua esposa Caliane e o seu filho Luiz Felipe. Obrigado, Hermes, abraço. Valeu. Então, bom, é isso, gente. Vai, Gê. Amanhã, dia de você e as urnas, não deixem de votar, sigam as recomendações. É o dia que a gente realmente tem que fazer valer a nossa vontade, o nosso desejo. Respeito, às vezes, quem tá, de repente, desapontado com alguma situação, mas não deixe de votar, não. Faça a sua parte. Amanhã você escolhe e a sua escolha aí vai refletir no futuro aí da nossa cidade, da cidade de você, que de repente não é do Mossoró que tá ouvindo, mas é um dia extremamente importante e que era muito bom que todo mundo participasse, todo mundo fizesse valer a pena o seu voto. Deixa eu só terminar aqui o programa dizendo que amanhã é feriado, tá certo, gente? Além da votação, amanhã é 15 de novembro. 15 de novembro é dia de quê, gente? Proclamação da República. Confere, muito bem. Então, fica também o registro 130, 1889, 131 anos. 11h31, 131 anos da proclamação da República. Inclusive, terça-feira é meu aniversário, obrigado pelos parabéns. Que os monarquistas dizem que, na verdade, não foi proclamação da República, foi um golpe militar. E aí vai dar a interpretação de cada um com as suas análises históricas. Tchau! É isso, tchau. Vamos embora, gente. Valeu, tchau, abraço. Boa tarde, até o próximo podcast, até o próximo programa, né? Exatamente. Até a próxima. Até você nos encontrar, né? Tchau, gente.
novo cenário requer uma série de mudanças. Mas tem coisas na vida que nunca vão mudar. Como o sabor dos momentos em família.